Veja se isso daqui já não aconteceu com você. Você tem aquela tarefa super importante, você sabe que precisa ser feita, você tem todas as ferramentas para fazer aquilo, muitas vezes você tem até um planejamento do que precisa ser feito, só que você nunca consegue fazer. Na hora que você senta para fazer aquela tarefa, você pega o seu celular, começa a assistir vídeos, ou às vezes você fica mandando mensagem no grupo dos seus amigos, você faz um monte de outras coisas que têm menos prioridades, que às vezes não deveriam ter sido feitas só para procrastinar aquela tarefa que era mais importante. E na maioria das vezes, a gente sente aquela culpa. Você acha que você é preguiçoso e aí no próximo dia você repete as mesmas coisas. Se é assim que você se sente, eu tenho uma boa notícia. Você não é preguiçoso. O seu cérebro está te protegendo de fazer aquela tarefa. E tem sim como você enganá-lo para conseguir terminar as coisas que você começa. E é isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Como vencer a procrastinação e ter os resultados que você sempre buscou. Olha, a primeira coisa que eu quero te falar, eu também procrastino. Embora muitas pessoas acham que não, eu também procrastino e muito. E esse foi o motivo que eu decidi trazer esse vídeo. Recentemente, eu decidi estudar mais sobre isso, entender o que eu poderia fazer para mudar meu cérebro, o que eu poderia fazer para parar com isso de uma vez por todas. E eu descobri algumas coisas que eu gostaria de trazer aqui para você. Na primeira parte desse vídeo aqui, é muito importante que a gente defina o que de fato é procrastinação. E no meu ponto de vista, a procrastinação é deixar de fazer uma coisa que é muito importante para fazer outras coisas que não têm importância. E o impacto disso é gigantesco. Guarda essa linha de raciocínio aqui junto comigo. O resultado que a gente tem em alguma coisa, ele está diretamente ligado à ação que a gente tomou antes daquilo. E a ação que a gente toma, ela está diretamente ligada à forma como que a gente se sente. Ou seja, quando você está muito motivado para alguma coisa, você vai agir e fazer aquela coisa e vai ter um resultado que você estava esperando. É por esse mesmo motivo que quando a gente não está se sentindo muito bem, a gente consegue mudar esse sentimento nosso fazendo algum exercício. Às vezes eu não estou muito bem, não quero fazer tal coisa. O que eu faço? Eu vou fazer um exercício primeiro. Isso me dá uma dopamina, me dá uma energia, pode parecer controverso, mas de fato é claro que tudo depende do exercício. E aí eu consigo agir da forma que eu queria anteriormente e executar o que eu precisava. Então é pensamento, ação e aí vem o resultado. Como que a gente controla então nossos pensamentos? A gente simplesmente não controla. A gente faz um planejamento para tentar minimizar a forma com que a gente pensa e simplesmente executar aquele planejamento. Eu não sei se é o caso de vocês, mas eu gosto sim de planejar meus estudos, de planejar minha semana, de planejar meu dia, mas ainda assim, mesmo com todo esse planejamento, eu me peguei procrastinando. E foi aí que eu percebi que eu poderia ter o melhor plano de estruturado e ainda assim não agir e aí não ter o resultado que eu estava buscando. Então, o que de fato estava errado? Será que eu realmente sou um completo preguiçoso? A resposta é que não, nem eu, nem você. Uma das primeiras técnicas que eu comecei a fazer foi: quem são os vilões do meu tempo? Quem são os vilões da procrastinação? E aí eu comecei a cortar um por um. Se quando eu vou executar uma tarefa, ao invés de fazer aquilo, eu fico no celular, eu comecei a tirar o celular de perto de mim. E quando eu vou executar uma tarefa, eu fico no videogame, eu comecei a tirar o videogame. Se eu fico no Netflix, mesma coisa. Só que aí entra um perigo muito grande. Essas coisas de videogame, Netflix, algum doce que eu gostava de comer, elas são recompensas para mim. Elas são momentos de prazer. E eu comecei a cortar tudo isso e ainda assim percebi que eu continuava procrastinando. E o motivo é que tudo isso é superficial. Não é a raiz do problema. Do porquê e eu procrastinando. Do que porque você e eu procrastinando. Não é o seu celular, não é o videogame, não é a Netflix. Tem coisas muito mais profundas aí. E o ciclo ele é simplesmente assim. Você tem uma tarefa, na hora de executar a tarefa você busca uma fuga daquela tarefa, seja do seu celular, Netflix, um doce, um videogame, qualquer coisa que você faça que não é aquela tarefa. E essa fuga, ela te traz um alívio momentâneo. Só que aí depois o tempo vai passando e você sente o quê? Culpa por não ter feito aquela tarefa. Junto com a culpa, vem uma ansiedade enorme.
porque você sabe quanto a sua vida dependia daquela tarefa. E aí, no começo, você estava até motivado para fazer aquilo, só que ao longo dos dias se passando, você sem executar aquela tarefa, com a ansiedade crescendo cada vez mais, acabou a motivação. É muito importante que a gente quebre esse ciclo. E dependendo do estágio que você está nesse ciclo, você vai ter que quebrar ele aos pouquinhos. Aqui são algumas coisas que eu comecei a fazer e que realmente tem me ajudado a quebrar esse ciclo de procrastinação na corrida, dos estudos, que eu tenho que fazer, que eu espero que eu te ajude. A primeira coisa é começar pequeno. Talvez antes você tinha colocado ali para estudar 2 ou 3 horas por dia, 1 hora por dia, e você já percebeu que você está dentro desse ciclo. Agora você não pode ter aquele planejamento de estudar 1 hora por dia. Você não está conseguindo isso. Tem que diminuir. O seu cérebro, ele enxerga os estudos de 1 ou 2 horas por dia como uma coisa muito grande. E aí ele não vai executar aquilo. É melhor você quebrar, estudar 10, 15 minutos, mesmo que você talvez não consiga estudar muito nesse começo, aprender muito nesse tempo de estudo, mas é só para você criar o hábito de colocar isso no seu dia a dia. Uma outra coisa que eu faço também é o ambiente. Vamos dar o exemplo da corrida. E aí, para te ajudar ao meu cérebro identificar aquilo como um esforço menor ainda, eu já deixo tudo pronto. Vamos dar o exemplo da corrida novamente. Se antes eu fosse correr 5 km, só que agora eu vou correr 2. Só que para começar e trazer aquilo na minha rotina novamente, mesma coisa os estudos. E aí, para ajudar ao meu cérebro identificar aquilo como um esforço menor ainda, eu já deixo tudo pronto para que eu vá para a corrida. Então, eu deixo a roupa preparada para que eu vá para a corrida. Trazendo isso para os estudos, se o seu local de estudos não tem um ambiente preparado para começar a estudar, mesmo que você vai colocar para estudar 15 minutos, você vai chegar lá, vai olhar tudo bagunçado, aí que seu cérebro vai fazer, eu não tenho muito esforço para arrumar tudo aqui, só tem 15 minutos, deixa para lá. Então o ambiente que você cria para executar aquela tarefa também é muito importante. E a terceira coisa que eu faço com frequência para quem me acompanha é ter uma meta pública. Fale para os outros o que você vai fazer. Aqui que você tem duas coisas que pode acontecer. Falar é mais gostoso do que fazer. Isso é fato. Você vai ter uma dopamina ao falar. Então, tome cuidado se você está sentindo que você está falando muito e fazendo pouco. Talvez isso não funcione para você. Mas para mim funciona, porque quando eu falo para alguém, eu me sinto na obrigação de executar aquilo. Porque já parou para pensar nisso? Muitas vezes, quando é uma tarefa para outra pessoa que a gente faz, mas quando é para a gente não faz. Então, assim funciona a meta pública. Eu gosto de deixar público aquela meta, porque quando eu já deixei público, eu não quero passar vergonha de não fazer. Então, terceira coisa que eu utilizo aqui são metas públicas. Agora, a dica final que vai destravar o seu cérebro é a motivação. A felicidade, o sentimento de finalizar algo, ele é muito mais gostoso do que o sentimento, a motivação inicial, do que você tinha quando planejou aquilo. Sempre pense nisso. Você começa motivado, é gostoso ficar motivado. Executar já não é tão legal. Só que finalizar é muito bacana. Vicie-se nessa motivação de finalizar coisas. Sinta aquela emoção, sinta aquilo, você vai ver que vai fazer toda a diferença. Eu tenho certeza que para todo mundo que assistiu esse vídeo, deu a devida atenção a ele, anotou as coisas que eu faço aqui e vai aplicar na sua vida, vai ter um impacto real. E é esse o motivo que eu tô aqui no YouTube. Então, se você gostou, deixa seu like, comenta. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal Meninos Dados. Muito obrigado e até mais. Tchau!